Nós estamos numa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos olhar então para o segundo mandamento, que está aí a partir do verso 4, do verso 4 até o verso de número 6. E eu convido você a acompanhar a leitura e deixar sua Bíblia aberta neste texto. Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao verso 6, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Deus, torne a tua palavra, que é perfeita, torne ela, ó Deus, viva no nosso coração através da ação do teu Santo Espírito. Porque o nosso coração, contaminado pelo pecado, por si só, tende a recusar esta palavra tão preciosa que o Senhor mesmo a fez registrar. Por isso, quebranta, ó Deus, o nosso coração para ouvir a tua voz neste momento. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este mandamento, ele deve sempre ser lido, todos os mandamentos devem ser lidos dentro daquilo que eu tenho dito da história da libertação de Israel. Os 10 mandamentos não é uma série de leis que eu e você, ou que Israel cumpriu para que pudesse atrair o amor de Deus. Não é. É o contrário. Os 10 mandamentos é reflexo de quem ama a Deus. Isso fica muito nítido no prefácio dessa série de mandamentos. Olha lá o verso 20, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então eu já fiz isso por você. Eu já salvei você, eu já redimi a sua vida, eu já libertei você. E agora então nós estamos numa aliança, nós temos um relacionamento. E neste relacionamento há questões que vocês precisam viver. E Deus então começa a colocar essas questões para a nação de Israel. Esses mandamentos também não são inéditos, essa lei estava no coração do ser humano desde a sua criação. Mas devido ao pecado, o pecado vai meio que encobrindo os mandamentos do Senhor, meio que sufocando os mandamentos dentro do coração e da mente da pessoa. E aí Deus coloca isso em tábuas de pedra, e são conhecidas então como as 10 palavras. São 10 palavras que resumem o que é amar. São 10 palavras que nos ensinam como amar a Deus e como amar o próximo. Os 4 primeiros mandamentos, eles mostram o nosso relacionamento com Deus. E talvez você esteja dizendo: pastor, qual que é a diferença deste mandamento para o mandamento anterior, para o primeiro mandamento, para o mandamento que nós estudamos domingo passado? Olha aí o verso 3. O verso 3 diz do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. No verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Talvez você disse: é igual. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. No primeiro mandamento, o que você encontra é quem deve ser o objeto da sua adoração. Quem deve ser o objeto do seu amor? E diz: tem que ser Deus, Deus verdadeiro, não pode ser nenhum outro Deus. Mas no segundo mandamento, o que você encontra é a forma da adoração. Se no primeiro é o objeto da adoração, no segundo é a forma. Como que você adora? De que jeito que você adora este que é o único Deus? E aí este mandamento então vai reger sobre a adoração. E este é um assunto extremamente importante, porque Deus fez você para a adoração. Todo ser humano foi feito com um fim principal, que é glorificar e gozar a Deus para todo sempre. Eu e você fomos feitos para ser seres que se prostrem, que adorem a Deus. Devido ao pecado, nós temos a tendência de adorar muitas coisas que não seja Deus, e temos a tendência de adorar o Deus de forma errada. E é sobre isso então que eu quero olhar com você nesta noite, adorando o Deus certo de modo correto. Este é o nosso tema, adorando o Deus certo de modo correto. E eu quero olhar com você então, a primeira lição deste texto é que Deus estabelece a forma como deve ser
adorado. Deus não deixa para Israel planejar a sua forma de adoração a Deus. Como Deus também não deixa para mim e para você escolher a forma como nós vamos adorá-lo. Deus estabelece: eu quero ser adorado assim. Isso está nítido no verso 4, quando Deus diz que não quer ser adorado através de imagem de escultura. Olha aí comigo o verso 4 de novo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Percebe que Deus está proibindo fazer a imagem. E aí no outro verso ele diz: não as adorarás. É duas proibições neste mandamento. Não é apenas adorar um outro Deus, adorar uma imagem, mas é fazer do Deus verdadeiro uma imagem. Você faz a imagem, deixa o Deus meu, o Deus bíblico, o Pai do Senhor de Jesus Cristo. Mesmo que você faça uma imagem, deixe Deus. O mandamento está dizendo: está errado. Você não pode representar Deus. E você não pode nem adorar outros deuses. Percebe então que Deus proíbe a adoração através de imagens. Isso é muito forte, porque a nação de Israel e o mundo ao redor de Israel adoravam deuses com imagens. Era assim que Baal era adorado lá na terra de Canaã, em volta de Canaã, melhor dizendo. Era assim que o Egito adorava os seus deuses, com várias imagens. E aí Deus diz para Israel assim: na minha adoração você não pode me representar. Você não pode fazer algo baseado no seu coração. Eu quero que vocês adorem não baseado naquilo que vem de dentro de vocês, mas naquilo que eu revelo a vocês. Isso é importante, você precisa pegar isso. Você precisa pegar que eu e você não somos chamados para adorar a Deus mediante algumas coisas internas nossas que nós projetamos e adoramos. Não. Nós somos chamados a adorar a Deus de acordo com o que Ele revela a nós. Então por que é que não poderia ter imagem? Se era algo tão comum, tão normal, todos os povos tinham, por que Israel não podia ter imagens? E eu quero elencar algumas razões aqui. Primeiro, por causa do método de Deus se revelar na história. Isso é interessante, porque olha comigo, o texto de Deuteronômio capítulo 4, e eu vou pedir que eles projetem, então você não precisa nem abrir. Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 em diante, até o verso 19. Deuteronômio 4, do verso 15 até o verso 19. Aqui você tem algo em torno de 40 anos depois deste episódio aqui, aproximadamente. Deste episódio do Monte Sinai, desses mandamentos. E Moisés está relembrando uma nova geração a lei do Senhor. E aí Moisés vai dizer como que Deus se revelou. Olha lá, vamos ler. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe. Percebe? Deus está dizendo: quando eu falei com vocês, vocês não viram aparência nenhuma. Pode passar o próximo verso. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Pode ler o próximo? Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Vamos ler todos? Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol ou a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, sejam seduzidos a inclinar-te perante eles, e des culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Próximo verso? Vamos ler? Mas... Percebe? É a base desse mesmo mandamento. E eu quero que volte, por gentileza, e deixa projetado o verso de número 15 só. Olha lá o verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Vamos ler agora? Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos farou em Horebe, no meio do fogo. Horebe é esse dia aqui. Percebe que Deus poderia ter tomado uma forma, afinal de contas ele tomou várias.
Ele tomou forma para conversar com Abraão, por exemplo. Eu acho que eu estou sem som, ou não? Ou só aqui? Acho que é só aqui então. Vocês estão me ouvindo pelo microfone? Eu estou sem som no retorno, tá bom? Se puder colocar. Então percebe que Deus poderia ter tomado forma, como Ele tomou para comer com Abraão. Mas Deus fez questão de que na história da redenção, neste momento em que o povo recebesse os mandamentos, nenhuma forma fosse dada. Sabe o que o povo viu? Apenas a voz de Deus. Na verdade o povo ouviu algo tremendo, algo extraordinário, montanha tremendo e tudo mais, mas nenhuma aparência. E Deus disse, sabe por que eu não tomei uma forma? Porque se eu tivesse tomado uma forma de um homem, vocês teriam feito um boneco de homem. Se eu tivesse tomado uma forma de mulher, vocês teriam feito um boneco de mulher. Qualquer forma que eu tomasse de um objeto, de algum ser que voa, vocês teriam tomado dessa forma. Então eu optei por não tomar forma. Percebe que forte é isso? Forte porque você ter um ídolo é você ir na contramão daquilo que Deus revelou. Percebe como que a Escritura toda chama o povo a não viver por vista, mas por fé. Nós não somos um povo que vemos, nós somos um povo que ouvimos. Nós não somos um povo que temos um ídolo, somos um povo que temos um livro, porque é narrado uma história. Isso é diferente de todos os deuses. Todos os povos tinham ídolos. Israel tinha um livro, tinha as tábuas da lei. Mas cadê o Deus que deu as tábuas? Ele diz, Ele é invisível. Quando você vai para o Novo Testamento, essa perspectiva continua. Você encontra dizendo que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ver, a fé vem por ouvir. Você encontra mais, você encontra Tomé, certa feita dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar nele, se eu ver. E aí Jesus aparece para Tomé. Diz, toca Tomé. Mas Jesus ensina algo lindo. Jesus diz para Tomé, porque você vistes, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Percebe como que eu e você não somos chamados a termos uma fé visual. Nós somos chamados a ter uma fé auditiva. Uma fé que ouve a voz de Deus. Sabe que essa ideia de ver e ideia de ouvir está presente já nos nossos primeiros pais. Adão e Eva. Eles receberam uma ordem de Deus. E eles viram um pecado diante deles. Quando eles olham para o fruto proibido, o texto diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, desejoso de dar conhecimento, ela passa a olhar para o fruto, em vez dela seguir aquilo que ela tinha ouvido de Deus. Ela opta por seguir aquilo que ela está vendo. Parece que o fruto é atrativo. E o que ela está fazendo é um ídolo. O que ela está fazendo é um Deus. Ela está projetando naquela fruto proibido o desejo de ser como Deus. E ela troca Deus por algo visual. Jesus também esteve numa situação muito parecida com essa. O diabo, quando tentou Jesus, dentre várias tentações, ele leva Jesus no alto do pináculo e mostra para Jesus muitas coisas. E o texto faz questão que ele mostra para Jesus todos os reinos. Percebe? Apelando para o visual. Dizendo, olhe tudo isso. Se prostrado me adorar, eu te dou. E Jesus diz, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Percebe como é que Jesus optou por viver por fé, pela palavra escrita, do que por visual? Então por que é que Deus proíbe imagens? Primeiro, por causa do método de Deus se revelar na história. Talvez você diga, mas pastor, seria tão melhor se nós tivéssemos algo aqui para fortalecer a nossa fé. Você vai discutir com a sabedoria de Deus? É Deus quem disse, é Deus que escolheu não se revelar com forma física. Mas segundo motivo é porque todas as imagens reduz quem Deus é. Um ídolo, ele vai reduzir quem Deus é. Ídolos implicam, por exemplo, infinitude. E Deus é infinito. Deus não tem fim. Ídolos têm. O ídolo, se você coloca o ídolo aqui, ele não está lá. Se você tira o ídolo dessa casa e coloca na outra casa, ele deixou de estar nesta.
Deus é onipresente. Quando você transforma Deus em uma imagem, você está diminuindo quem Deus é. Pegando o infinito e reduzindo ao finito. Isso é terrível. Sabe por que Deus é tão extraordinário? Porque Deus não é apenas poderoso. Porque muita gente é poderosa. Mas Deus é infinitamente poderoso. Muita gente ama. Mas Deus é infinitamente amor. Muita gente é sábia, mas Deus é infinitamente sábio. Ídolos fazem isso. Ídolos tornam aquilo que é tão grande em algo tão pequeno. Deus está dizendo, não faça isso comigo. Não me reduz na sua percepção mental. Mas mais, ídolos permitem um certo controle. Por isso que nós gostamos de criar ídolos. Era isso que os povos faziam. Os povos faziam algumas imagens e achavam que por ter essas imagens eles dominavam sobre aquela divindade. E eles podiam pedir alguma coisa para aquela divindade. Dizia assim, se você não me atender, eu viro você de cabeça para baixo. Já viu coisa assim mais ou menos? Ainda hoje tem gente que faz algo parecido com isso. Vão deixar de cabeça para baixo até eu arrumar um marido. A ideia de que você pode dominar sobre o ídolo. Então você carrega o ídolo, porque em última instância você está acima dele. Não, queridos, Deus está dizendo, eu sou incontrolável. O Deus de Israel não pode ser domesticado. O seu Deus não consegue, você não consegue controlá-lo. Sabe que você não consegue? Que você, por exemplo, olha para a situação atual do mundo e você diz, por que permite um coronavírus? Você não consegue controlar Deus? Você não consegue dizer para Deus, acabe com isso e pronto. Você não consegue. Deus está acima de você e Ele só faz para você, confie em mim que eu sei o que eu faço. Ídolos não, ídolos você domina sobre ele. Você é quem faz, você carrega, você paga promessas a ele, você diz, eu mando nele em última instância. Deus está dizendo, não dá para fazer isso comigo. Mas olha mais, olha uma terceira razão. Primeira razão por causa do método de Deus. Deus se revelou falando e não aparecendo. Porque toda a imagem reduz Deus. Terceiro, porque Deus proveu os meios para a espiritualidade do seu povo. Ídolos era como se fosse quase que um portal no Antigo Testamento para pessoas terem acesso à divindade. Então, olhando para um determinado ídolo, ela podia olhar e fazer uma súplica, porque aquele ídolo ia acionar a divindade que ela representava. Eles sabiam que o ídolo em si não era nada, mas dizer como se fosse um portal, que vai abrir a porta para que o verdadeiro me responda. Deus estabeleceu para o povo de Israel os meios de ter relacionamento com Ele. Os, entre aspas, portais. Sabe quais eram? Os 3 ofícios do Antigo Testamento. Queria ouvir Deus? Era através do profeta que Deus levantou. Queria falar com Deus? Era através do sacerdote. Queria ser governado, fazer solicitações e ver as coisas acontecendo? Era através de um rei. Sacerdote, profeta e rei. Todos os 3 derivavam da revelação de Deus. E Deus governava sobre eles. E Deus é quem colocava eles. Dizendo para Israel, a forma de nos relacionarmos é assim. Mas isso também não é mais para hoje. Porque para hoje, existiu aquele que é a plenitude de um rei, de um profeta e de um sacerdote. Um profeta superior e melhor. Um rei extraordinário. E um sacerdote perfeito, que é Jesus. Quando Jesus veio, Ele acoplou para si os 3 ofícios. E depois de Jesus não tem mais um profeta, não tem mais um sacerdote, não tem mais um rei. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Percebe que hoje, para você ter acesso a Deus e desfrutar das bênçãos de Deus, você tem só um portal. É Jesus. Não é a placa religiosa que você segue. Não é o pastor da sua igreja. Não é um ídolo de barro. Não é uma equipe que canta bonito. Não. É Jesus. Todas as vezes que você troca Jesus por uma outra coisa, você está substituindo um meio que Deus deu para revelar-se a você.
Porque Deus proveu Deus proveu para o povo os meios para a espiritualidade deles. Quarto, porque as imagens são um desrespeito à forma como Deus criou todas as coisas. Olha de novo Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa forma de céu, terra e embaixo da terra as águas, é a mesma forma de Gênesis. Lembra a criação. O que Deus está dizendo é o seguinte: não faça imagem minha de nada que é da criação. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você faz uma imagem de Deus, você está contestando a forma como Deus criou. Porque Deus já fez uma imagem dele. É errado a gente dizer que Deus não tem imagem. Deus tem. Deus fez a imagem dele. Sabe quem é a imagem de Deus? O homem. Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria os elementos do céu, os elementos da terra, os elementos das águas. Mas nada dessas coisas são a imagem de Deus. E aí Deus diz assim: agora eu vou criar o homem. E o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus é o ser humano criado perfeito. Infelizmente essa imagem foi distorcida pelo pecado. E é terrível quando o ser humano criado à imagem de Deus faz uma imagem para adorar a Deus. Você está desrespeitando não apenas Deus, mas você está rebaixando quem você é. Não é à toa que a Escritura diz que aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes a eles. Percebe que extraordinário é você perceber que Deus não chamou você para fazer. O mandamento diz: não faça imagens. Porque nós fazemos tanta coisa. Deus mandou a gente fazer tanta coisa. Ele diz: agora imagem, não faça. Ele vai dizer em outro lugar: seja minha testemunha. Viva o Evangelho. Você não precisa fazer uma imagem, você precisa ser a imagem que Deus já fez de você. Percebe por que eu e você não podemos reduzir Deus a uma imagem? Talvez você precise sair aqui dessa noite e mostrar Deus para as pessoas, através da sua vida. Talvez as pessoas que convivem com você estão fazendo ídolos, porque você não revela quem Deus é. Revele para essa pessoa: você é sábio porque você reflete Deus. Você tem que ser justo porque Deus é justo. Você tem que ser honesto porque Deus é honesto. Você tem que ser fiel num casamento porque Deus é fiel. Todos os demais mandamentos que vai relacionar com a segunda tábua, de como relacionar com o próximo, é ensinando para essa imagem que Deus criou, a mostrar Deus para o mundo. Primeira lição: Deus estabelece a forma como deve ser adorado. Deus proíbe imagens. Por quê? Por causa do método de Deus se revelar na história. Segundo, porque toda imagem reduz quem Deus é. Terceiro, porque Deus proveu os meios para a espiritualidade do seu povo: rei, sacerdote e profeta no Antigo Testamento e Jesus no Novo. Esses três eram apenas sombra daquilo que Jesus seria. Porque as imagens são um desrespeito à forma como Deus criou todas as coisas, que somos nós. E porque Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nós cantamos isso neste culto. Cantamos a música de Colossenses que diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Deus se tornou homem, se fez carne, se tornou aquilo que Adão foi criado, a imagem perfeita. Mas uma imagem imutável, porque Adão poderia mudar e pecar como ele fez. Deus não, Jesus não. Porque Jesus era o próprio Deus. E aí então você encontra Filipe, que era um cara do Antigo Testamento, conhecia o Antigo Testamento, um judeu, amava, conhecia os mandamentos. E sabia que Deus nunca tinha dado autoridade para fazer imagem deles. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe está revelando é aquilo que Deus proibiu Israel de ver durante muito tempo, uma imagem de Deus. E Filipe está dizendo: mostra o Pai. E a resposta de Jesus você deve lembrar: quem vê a mim, vê o Pai. Estava aí diante de Filipe a imagem perfeita de Deus. A imagem que está trabalhando para que eu e você nos tornemos a imagem perfeita do último dia. É assim que a Bíblia fala de salvação. A Bíblia fala que eu e você, que Jesus é o primogênito,
que Deus está trabalhando em nós para que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Óbvio, nós nunca seremos Deus, mas nós seremos um homem perfeito, homem no sentido de humanidade, tanto homem quanto mulher, perfeitos. Por quê? Porque a imagem verdadeira de Deus brilhou no mundo. João narra assim: a luz veio ao mundo e brilhou, e as pessoas puderam ver Deus, tocar em Deus. Mas esse desejo de ver Deus, a ideia de ver Deus, tem ainda um cumprimento escatológico. E essa é a última razão porque eu e você não podemos antecipar isso. Talvez você diz: pastor, e agora? Eu posso fazer pelo menos a imagem de Jesus? Aquelas fotos bonitas de Jesus? Não, querido. Nós não podemos. Quando a gente faz isso, a gente só está projetando da nossa mente. Estamos reduzindo quem é o nosso Salvador. Aguarda o dia que você vai vê-lo. A Bíblia fala disso. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, olha como que Apocalipse descreve: todo olho o verá. Como que Atos descreve quando Jesus está subindo aos céus e diz assim, os anjos: porque estão admirados? Da mesma forma como vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Coríntios diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: agora nós vemos como que em espelho, obscuradamente, então o veremos face a face. João diz que quando ele se manifestar, Jesus, haveremos de vê-lo como ele é. Pare de querer antecipar aquilo que é da obra exclusiva de Deus. Deseje o dia de vê-lo, mas não imagina ele, não projete ele agora. Um dia você vai sentar com ele na mesa e cear com ele, porque ele terá feito novas todas as coisas, inclusive a imagem que é você de Deus. E Jesus será primeiro de uma série de imagens perfeitas. Eu e você somos elas. Então a primeira lição que nós vimos é que Deus estabelece a forma como deve ser adorado. Talvez você pode discutir com Deus. Talvez você pode dizer que acha que é melhor de um outro jeito. Mas você terá que viver para sempre com a afirmação de que Deus escolheu fazer desse jeito. E se você está achando que é mais sábio do que Deus, você está tendo orgulho no seu coração. Por que então que não devemos ter ídolos, imagens? Primeiro, por causa do método de Deus revelar na história. Segundo, porque toda imagem reduz quem Deus é. Terceiro, porque Deus proveu os meios para a espiritualidade do povo. Quarto, porque as imagens são um desrespeito à forma como Deus criou todas as coisas. Quinto, porque Deus é a verdadeira imagem. Jesus é a verdadeira imagem. 6, porque ver a Deus terá um cumprimento escatológico. Mas eu quero caminhar para o segundo aspecto aqui. E a segunda lição é as implicações do mandamento para o nosso culto. Tá, pastor, eu entendi, eu não tenho imagem, estou joia. Será mesmo? Será? Tiago diz que nós quebramos a lei do Senhor constantemente. Eu tenho certeza que eu e você quebramos muitos desses princípios. Sabe como? Quando nós adoramos a Deus do jeito que a gente quer. Já viu gente que diz assim: eu acho que Deus deveria ser adorado dessa forma. Deus se agrada disso. O meu coração me leva a fazer isso. É você fazendo uma adoração do seu jeito e da sua forma. Queridos, nós vivemos uma crise nos cultos. Se tem algo que está perdido na história da igreja atual, é o culto ao Senhor. Porque nós vivemos uma geração onde a adoração é centrada no homem. As pessoas que frequentam a igreja muitas vezes não se veem como adoradores, mas como consumidores. E aí quando a igreja embarca nisso, a igreja está preocupada ao preparar um culto com a seguinte pergunta: o que as pessoas vão achar do culto? O que a gente faz para agradar fulano? O que a gente faz para atrair uma determinada faixa etária? Percebe que é pensar no culto para as pessoas? Mas quantas vezes você mesmo já saiu dizendo assim: eu não gostei do culto? O culto hoje não foi bonito. Ou então o contrário: nossa, que culto bonito, maravilhoso. Tem alguns tipos de elogio que pastor ouve e parte o coração de pastor. Às vezes é o seguinte: pastor, o senhor pregou, gostei que o senhor pregou, porque
assim, sabe, tinha muita gente não crente, gente que não gosta de religião, e aí o senhor fez um casamento muito bonito, ou o senhor pregou muito rapidinho, aliás, gostaram, isso é muito bom, pastor. Aí você sai dizendo, poxa, então quer dizer, o que valeu é que o povo que não é do Senhor gostou. Esse é o critério. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter um culto que desagrade pessoas, não é isso. Mas estou dizendo, o critério se um culto é bom, se uma mensagem é boa, é porque a pessoa gostou, ou porque aquilo é bíblico. E todas as vezes que você gosta da minha mensagem, apenas porque é bonita, você está correndo um risco de estar errando na sua adoração. Porque no dia que eu pregar fora da Escritura e você achar bonito, você vai gostar também. Você precisa gostar de uma mensagem, porque ela é bíblica. Porque ela é bíblica. Não por quem prega, mas por causa do conteúdo dela. E o oposto também é verdadeiro. Você precisa odiar um culto que não agrada a Deus. Um culto que Deus não é o centro. Um culto voltado para espetáculo. O culto bíblico é um culto regido pela voz de Deus e não pelas imagens contempladas, melhor dizendo, pelos nossos olhos. A gente tem que ter no nosso culto isso refletido, irmãos. O que deve reger o nosso culto é a voz de Deus. A voz de Deus nos rege, dizendo, vem adorar. E a gente ora a Ele, canta a Ele. A voz de Deus nos diz assim, olha, você peca. Aí você diz, Deus me perdoa. E a voz de Deus é anunciada no sermão. Percebe que é Deus o maestro do culto. Deus não é apenas aquele que está sentado assistindo o culto. Não, Deus está regendo o culto. Através da sua palavra. Quando eu e você perdemos isso de vista, a gente passa a adorar do nosso jeito e não do jeito que Deus quer que seja a adoração a Ele. Irmãos, nós vivemos uma época onde as imagens, a ideia de visual é muito forte. Você, tenho certeza que você curte muito mais mensagens no Facebook quando tem uma foto do que quando tem um texto. Isso já é provado. A gente olha muito mais uma imagem, uma foto, do que um texto. E sabe o que muitas pessoas então passaram a fazer nas igrejas? Para que pregar? Vamos fazer um teatro. Fica bonito. Em vez do pastor ficar falando, por que a gente não cria um grupo de discussão, projeta um filme, no culto eu estou falando? Queridos, que loucura é essa? A gente está indo contra o método de Deus. O método de Deus é Ele falando, através da palavra. No culto, irmãos, nós fazemos o que Deus ordena e não o que achamos melhor. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Há uma questão sobre culto que é o chamado princípio regulador do culto. Todas as vezes que eu e você pensamos assim, mas tal coisa é proibido de ter no culto, nós já estamos partindo do pensamento errado. O princípio regulador do culto, o princípio que você encontra aqui neste mandamento, é o princípio de que Deus diz o que é certo. Então a pergunta é outra, a pergunta é o que nós fazemos no culto, aonde tem isso na Bíblia para nós fazermos? Percebe a diferença? É diferente de você perguntar assim, por quê? Pastor, isso aqui é proibido? Pastor, fazer um teatro é proibido? Me mostra um texto da Bíblia que proíba. Eu vou inverter para você. O princípio regulador diz, não, me mostra um texto na Bíblia que a gente deve encenar, em vez de anunciar a mensagem do Evangelho. Irmãos, eu estou falando de culto, tá? Eu não estou dizendo de programação de cantata de Natal, que acontece no sábado, nada disso, tudo isso tem seu espaço. Eu estou dizendo daquilo que acontece todos os domingos na igreja. Isso a gente adora de acordo com o que Deus ordenou. E é terrível, queridos, porque hoje há um desconhecimento até mesmo no meio de pastores sobre o que é culto. E a gente vive um drama. No Antigo Testamento você viu o que acontecia com quem adorava de qualquer jeito. Viu Nadab e Abiú, viu eles sendo consumidos pelo fogo? O que eles fizeram? Simplesmente fizeram o que Deus mandou não fazer. Deus não mandou mudar o incenso. Sabe o que aconteceu com Caim? O texto diz que Caim ofereceu a oferta e Deus não se agradou da oferta e de Caim. E a oferta não era dinheiro aí, era um culto. De duas coisas que Deus não se agradou de Caim. De Caim, da vida dele e o que ele ofereceu a Deus. Nós precisamos reforçar que no culto fazemos o que Deus ordena
e não o que achamos melhor. Isso parece prender a gente, né? Na verdade, isso liberta a gente. Liberta porque você não fica preso à inovação, a ter que pensar uma coisa nova todos os domingos. Não, você já sabe o que Deus quer. Quem é casado vai entender bem essa ilustração. Não tem quando chega a data de aniversário da esposa, e ela diz assim, meu bem, hoje esse é meu aniversário, eu não quero que você me dê o dinheiro para comprar, não. Eu quero que você compre o que você acha que vai me agradar. Você sabe que é um martírio aquilo. Você vai, roda para cá, roda para lá, e aí você tenta, e vai, você leva, e aí faz aquele sorriso, gostei. Você já sabe que não gostou. Aí ela fala, ficou apertado, coube direitinho. Ela diz, eu vou ter que trocar, ficou apertado. Você sabe que coube. Já imaginou se você tivesse que chegar diante de Deus todos os domingos com a dúvida assim, o que é que eu faço para Deus gostar? Que terrível seria. Não, você já sabe o que Deus gosta. Ele gosta daquilo que Ele revelou. Faça isso. E Ele vai se agradar. Ele vai se agradar, Ele vai amar. Irmãos, nós também erramos nas implicações deste mandamento. Nós erramos nos dias atuais, quando cultuamos a Deus, achando que podemos manipulá-lo. A gente não faz um ídolo, mas a gente torna Deus um próprio ídolo. E a gente relaciona com Deus dizendo assim, sabe de uma coisa? Se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar tal coisa em volta. Você está fazendo achando que Deus é um ídolo seu. Ou então você pega a Bíblia, que é sagrada, preciosa, a palavra de Deus, extraordinária. Mas você abre ela no Salmo 91 e diz, a minha casa está protegida, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Ou você pega qualquer amuleto e coloca num carro e anda dizendo, meu carro está protegido por causa desse amuleto. Não, querido, você está manipulando Deus, você está trazendo ídolos pequenos para a sua vida. E na história de Israel, muitas vezes Israel estava cheio de ídolos e Deus mandou, joga fora. Talvez é isso que você precisa fazer. Fazer uma lavagem espiritual dos ídolos que você tem construído dentro de você. Sabe que quando a gente projeta essa projeção em coisas, achando que podemos manipular Deus, a gente faz uma série de campanhas. Já viu 7 sexta-feira tal? O que é isso? Você manipulando um ídolo. Se eu fizer 7, Deus vai me dar alguma coisa. Se for 6, não. É igualzinho virar o ídolo lá de cabeça para baixo. E a minha pergunta é, como você tem se relacionado com a divindade extraordinária que é Jesus? Você acha que você o manipula? Não, queridos. Você deve se dobrar diante dele e adorá-lo. Hoje a gente vive a época do evangelho do sal grosso, a época do evangelho que você ganha fitinhas. Tudo isso é elemento de criar imagens. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu preciso tanto de algo visual para que eu possa ver e a minha fé aumentar. Deus sabia disso. E Deus deu no Novo Testamento coisas visuais. 2, e só 2. Batismo e ceia. O batismo no ritual de entrada é algo visível de algo invisível. E a ceia que você come uma vez no mês é algo visual para aumentar a sua fé. Mas é tão terrível a nossa idolatria que a gente acaba adorando às vezes essas coisas. A gente acha, eu sou batizado, eu estou salvo. Ou a gente diz, eu comi da ceia, está tudo resolvido. Não, queridos, se tornou de novo algo precioso em algo pecaminoso. Nutre a sua fé com algo visual. É ceia e batismo. Você diz, mas eu queria de algo mais. Talvez você diga assim, sabe, pastor, o negócio é o seguinte, falar é bom, mas para quem entende, quem é estudado e tal. Esse foi o mesmo argumento da Idade Média. Quando criaram um monte de imagens, dizendo é para aqueles que são iletrados. E a gente viu o que aconteceu com a história da igreja, eles se dobraram diante deles. Deus sabe o que é o que o povo precisa. O povo precisa da pregação do evangelho e nada visual. Terceira e última lição, e eu vou encerrar. Então a primeira lição foi, Deus estabelece a forma como deve ser adorado, proibindo representações. A segunda, nós vimos as implicações disso para o nosso culto. São várias, eu apenas listei algumas delas. Terceiro,
Deus tem zelo pela adoração correta, ou então a adoração afeta as gerações posteriores. A adoração afeta as gerações posteriores. Olha aí comigo o versículo de número 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Vamos ler agora? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Adoração é algo tão sério que afeta as gerações posteriores. É neste mandamento que Deus diz assim: eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que guardam o meu mandamento. Percebe como é que culto é tão sério, querido? Eu sei que você ama os seus filhos. E culto afeta a posteridade deles. Como você adora a Deus vai influenciar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Você diz, como assim, pastor? Será que Deus está dizendo aqui de uma maldição hereditária? Porque há também esse grupo, né, que diz assim que algumas coisas acontecem por causa do pecado do pai. Então é isso que o texto está dizendo, é pecado, maldição hereditária? Deixa aberto aqui em Êxodo, e olha comigo, acho que vai ser projetado também, o texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Quando alguém lê um texto desse e não entende bem, cria-se a ideia de que Deus vai punir os filhos por causa do pai, independente do que os filhos façam. Aí Ezequiel teve que corrigir essa interpretação errada do povo. Não o mandamento errado, a interpretação errada do povo. Vamos ler? Eis... Olha que interessante. Então o filho viu os pecados do pai e não cometeu. Continuemos? Não comer carnes sacrificadas nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo. Pode passar. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, dar o seu pão aos famintos, cobrir o nu com veste. Está dizendo, se a pessoa viver correto, pode continuar. Pode ler. Viverá. Continuemos. Conta ao seu pai. Então preste atenção aqui. Em Êxodo parece que Deus vai visitar a iniquidade nos filhos. Em Ezequiel diz assim, não, se o filho obedecer, tá ok. Como que a gente entende esses dois textos? Aliás, vai ter um outro texto que vai dizer assim, olha, criaram-se um ditado aí, que os pais comeram as uvas dos filhos e os dentes, comeram as uvas e os filhos é que ficaram com os dentes podres. Aí Deus diz, nunca digam isso, está errado. Então, pastor, o que é isso? Irmãos, o que Deus está dizendo é sobre quem que a iniquidade vai continuar de geração após geração. Olha lá o verso 5 de novo de Êxodo. Olha o verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que faço o quê? Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que Deus está dizendo é que se o filho seguir o caminho do pai, Deus vai visitar a iniquidade do pai nos filhos. O que Deus está dizendo é que a adoração é contaminante. E o seu filho aprende a adorar ídolos com o pai. E boa parte deles seguem essa vida. Aí Deus diz, sabe de uma coisa? Eu vou visitar a iniquidade neles. Mas naqueles que me amam, eu vou abençoar. Então talvez você venha aqui e diz, pastor, meu pai, minha mãe, meus parentes eram de religiões terríveis. Eu estou debaixo de maldição? Não, querido. O texto está dizendo daqueles que continuam em rebelião contra Deus. Você está debaixo da bênção do Senhor. E percebe como que a bênção do Senhor é mais ampla do que a maldição? A maldição ele diz até a 3ª e 4ª geração. E a bênção? Até 1000 gerações. Não é que você deve ficar contando, eu estou em qual geração? Não é isso.
A ideia é contrastar a ira de Deus com a bondade de Deus. Então o que é que está ensinando aqui? Está ensinando aqui que adorar o Deus correto influencia gerações. E você sabe disso. Você que adora a Deus, talvez você é fruto de oração da sua mãe, do seu pai. Talvez você é fruto de oração de avós. Talvez alguém na sua família converteu, adorou a Deus. Isso impactou tantas pessoas. Mas cuidado, porque a forma como você tem lidado com o culto ao Senhor vai impactar a próxima geração. Queridos, será que o seu filho, quando vê você pensando no dia de domingo, no dia que você vai estar na casa de Deus, o seu filho é nutrido em amar a Deus, em desejar ir para a casa de Deus? Ele olha para você e diz: se o meu pai não tem tanta empolgação assim para ir para a igreja, por que eu tenho que ir? Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, se você ama a sua geração, a coisa mais importante que você tem para fazer é ensiná-lo a adorar a Deus. E é você adorar verdadeiramente a Deus. E a bênção do Senhor vai estar sobre eles, porque eles vão continuar debaixo da aliança do Senhor. Se você é alguém que vem aqui nessa noite e acha que você está debaixo de uma maldição por causa dos seus antepassados, eu quero dizer para você que existe uma solução para isso. Você não é obrigado a ser o que o seu pai foi, o que a sua mãe foi, o que o seu avô foi. Você não é obrigado a ser. Quando Jesus veio na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as maldições. E na cruz do Calvário Ele faz nova todas as coisas. De tal forma que se você crê em Cristo, você é nova criatura. E a Bíblia diz que na morada do justo, praga nenhuma chega. A maldição do Senhor, o texto diz, habita na casa do perverso. Mas na morada do justo Ele abençoa. Você diz: mas pastor, eu não sou justo. Eu sei. Você em algum momento ou outro você já quebrou esses mandamentos. Mas você crê naquele que é justo, que é Jesus Cristo, te torna justo. Porque Ele declara você justo. E o que Deus Pai passa a ver sobre você é apenas bênção do Senhor. É mais ou menos aquela história das 1000 gerações. Eu e você é um desses, que está no meio dessa 1000 geração, daquele que cumpriu a lei de Deus, que adorou a Deus corretamente, que é Jesus Cristo. E Deus tem abençoado a sua vida e a minha vida por causa de Jesus. Jesus que é a imagem perfeita de Deus. Nós cantamos neste culto a música que diz que Jesus é a imagem do Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Talvez quando você cantou você não percebeu a grandiosidade do que você estava cantando. Depois deste sermão eu espero que você olhe para esta música que nós vamos cantar agora no final, vendo de fato quem é a imagem de Deus perfeita que é Jesus Cristo. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus e enquanto isso eu peço que a equipe já se posicione. E após a oração nós estaremos então cantando novamente essa música, Ele é a imagem do Deus invisível.